Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 11 de junho de 2022. E o tema que introduziremos hoje e desdobraremos durante toda a semana, o tema da lição de número 12 do nosso trimestre, será José, príncipe do Egito. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Gênesis, no capítulo 41, verso 41, que diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Os textos que servirão como base para o estudo dessa semana: Gênesis 41, versos 37 a 46, 1 Reis 3, 12, Gênesis 42, Romanos 5, 7 a 11, Gênesis 43, 44, 45. Portanto, temos aqui muito material para podermos nos preparar nessa semana para compreender um pouco daquilo que estaremos estudando. Bem, na semana passada nós terminamos o nosso estudo com José interpretando o sonho do faraó e sendo finalmente estabelecido como príncipe do Egito, ou como vizir do Egito. Como é que ele chegou a essa posição? Como ele conseguiu alcançar o sucesso? É interessante que quando nós olhamos para a postura de José diante daquela situação, José simplesmente foi trazido à presença do faraó porque um pouco antes, durante o período em que ele estava na prisão, ele havia interpretado os sonhos que tanto o padeiro-chefe quanto o copeiro-chefe tinham tido. O significado que José havia dado aos sonhos que esses indivíduos haviam tido acabaram se concretizando dentro de apenas 3 dias. Ao final dos quais, José ainda olhou para o copeiro-chefe e disse: Lembra-te de mim quando chegares à presença do faraó. Apenas 3 dias depois, o copeiro foi levado de volta à presença do faraó, mas o texto bíblico diz que ele simplesmente se esqueceu de José. E graças a Deus que ele se esqueceu de José, porque se ele se lembrasse do José nessa altura, talvez José teria se tornado apenas o auxiliar do copeiro, do copeiro real. Mas ele permaneceu porque havia um processo de aprendizagem que José deveria fazer ainda dentro da masmorra, ainda dentro da prisão. Ele havia tido a oportunidade de aprender a administrar enquanto os recursos eram abundantes na casa do faraó, ou na casa do Potifar, aliás, chefe da guarda do faraó, e agora naqueles anos em que esteve preso, ele aprendeu também a administrar numa situação de escassez. Agora, quando o faraó tem o sonho, José é introduzido à presença do faraó pelo próprio copeiro, que então se lembrou do José. E disse: olha, quando eu estive lá na prisão, naquele mesmo período em que o senhor se desgostou de mim e do padeiro, nós tivemos sonhos na mesma noite. E o administrador da cadeia, um homem chamado José, ele fez a interpretação dos sonhos e do jeito que ele falou aconteceu. O faraó mandou trazer José. Veja que José tinha sido chamado à presença do faraó simplesmente para poder interpretar os sonhos. Era só para isso que ele tinha sido chamado. Para nada, absolutamente nada mais do que isso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que José dá a interpretação e menciona que os 2 sonhos que o faraó tinha tido eram, na verdade, apenas um, apesar de símbolos diferentes serem empregados em cada um deles, representando 7 anos de grande fartura que o Egito passaria e depois 7 anos de escassez. E o José poderia ter parado por ali, porque afinal de contas ele foi chamado apenas para fazer a interpretação do sonho. Mas ele não para por aí. A primeira coisa que ele vai dizer logo na sequência Faraó, se eu puder lhe dar um conselho. Veja bem, um prisioneiro agora dando um conselho para o homem mais poderoso do mundo. Escolha um homem capaz. Um homem que tenha capacidade de administração, de liderança. Coloque esse homem sobre todo o Egito para preparar o país para aquilo que vai estar acontecendo. O senhor vai ter, começando muito em breve, 7 anos de grande fartura. Mas na sequência virão 7 anos de escassez. Então o senhor precisa aproveitar o tempo de fartura e preparar-se para esse tempo de escassez. E ele não para por aí. Agora ele vai dizer uma segunda coisa. Ele vai dizer: o que é que deve acontecer? O que o senhor deveria fazer? Cada pessoa pagará um imposto extra para o senhor. Nesses anos de fartura, eles
pagarão a quinta parte de tudo aquilo que eles escolherem para o faraó, e esses cereais serão estocados em silos, em armazéns. E então, quando o tempo de escassez chegar, então esses silos serão abertos e nós teremos a oportunidade de visualizar ou de ter o alimento necessário para sobreviver esse tempo de escassez. José não foi chamado ali para dizer o que o faraó deveria fazer. Ele vai agora dar a ideia de que ele deveria escolher um homem capaz e colocar sobre todo o Egito. Ele vai dizer que esse homem deveria usar determinado método para poder conseguir preparar o país para a época de escassez. Onde ele tinha aprendido isso? É claro que você percebe nitidamente aqui o Espírito de Deus dirigindo o José. Não há dúvidas em relação a isso. Mas o texto também está deixando claro que José havia aprendido a administrar na época de fartura na casa do Potifar. O texto bíblico menciona que no tempo que ele estava na casa do Potifar, o Potifar se tornou extremamente rico. Por quê? Porque o José, ele punha em andamento técnicas de administração lá dentro da casa dele. Deus dava a bênção, mas José administrava para que aqueles bens, para que aquelas coisas boas que Deus havia oferecido para eles, que permanecessem, ou que pudessem ser preservadas para mais adiante. Ele, portanto, havia aprendido a se preparar para tempos ruins. E, aliás, quando ele chegou num tempo ruim dentro da prisão, ele também fez um excelente trabalho. Então, baseado naquilo que ele tinha aprendido, ele consegue agora dar conselhos ao faraó. E isso vai fazer dele nada mais nada menos do que o homem mais poderoso do Egito, depois do próprio faraó. O faraó vai olhar e vai dizer: onde é que nós encontraremos alguém com uma cabeça tão boa quanto a desse rapaz? Ele vai ser colocado sobre todo o Egito, somente no trono eu serei maior do que ele. A partir daí, algumas coisas vão acontecer. José começa um processo de administração em época de abundância, e as coisas começam a funcionar muito bem. Quando chega o período de escassez, os irmãos do José vêm, e quando José vai explicar a situação diante dos irmãos, ele vai mencionar: hoje eu percebo que Deus me trouxe na frente de vocês, transformando o mal que vocês quiseram me fazer em bem, para que a vida pudesse ser preservada. Deus tinha um plano maior do que aquele que vocês fizeram em relação a mim. Portanto, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus cuida do seu povo. Nessa semana teremos a oportunidade de poder entender aqui alguns aspectos da própria história do José. No domingo, por exemplo, veremos a ascensão do José ao poder. Na segunda-feira, o José confrontando os próprios irmãos. Na terça-feira, José e Benjamim. Na quarta-feira, o copo da adivinhação. Na quinta-feira, eu sou José, seu irmão. Pode ter certeza de que muitas emoções nos esperam no estudo dessa semana. Eu o desafio a estudar comigo durante toda essa semana. E não apenas isso, eu queria te pedir uma coisa muito especial. Eu sei que tem muita gente que tem assistido a esses vídeos junto conosco. E talvez não sejam inscritos ainda no canal. Se inscreva, compartilhe esses vídeos. E ao mesmo tempo nos ajude a chegar cada vez mais longe com esse mesmo estudo, para que mais pessoas possam ser abençoadas através do estudo da Palavra de Deus. Me permita abrir aqui um parênteses para poder te mencionar que hoje mesmo, eu recebi uma mensagem através das redes sociais de uma pessoa que tem acompanhado os nossos estudos e que era de uma outra denominação e que, através do estudo da lição da Escola Sabatina junto com a gente nesse canal, que um amigo acabou compartilhando, acabou nos últimos 2 anos se sentindo atraído por estudar um pouco mais a Bíblia e compreender as doutrinas bíblicas conforme pregadas pela Igreja Adventista, e agora recentemente foi batizado. Nós não sabemos aonde esses vídeos chegarão, mas sabemos que podemos ser instrumentos de salvação para outras pessoas. Eu desafio a fazer isso. José foi um instrumento de salvação no Egito. Eu e você podemos ser instrumentos de salvação aonde Deus nos colocou. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos usa de forma poderosa como instrumentos de salvação aonde quer que estejamos. Ajuda-nos a podermos viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?